A nossa entrevista ao vivo aqui com o Evandro Rocha. Ele é o nosso entrevistado de hoje, fotógrafo de casamento, de ensaio, de produtos, Evandro Rocha. E ele também é um dos palestrantes da Semana da Fotografia. Se você quer fazer uma pergunta para o Evandro Rocha, você deve acessar o site www.ifotoeditora.com.br/pergunta. E lá você pode então mandar a sua pergunta com o seu nome completo e nós vamos estar selecionando aqui algumas perguntas para fazer para o Evandro Rocha. Olá, Evandro, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite aqui de estar respondendo algumas perguntas. Oi, Cíntia, tudo jóia? Oi, pessoal que está assistindo. Sejam bem-vindos. Então, vamos direto, uma pergunta que bastante gente tem curiosidade a respeito de como que você começou, quando que você começou no mundo da fotografia, Evandro. Cíntia, uma coisa que é interessante que mês passado, em janeiro, eu completei 10 anos como fotógrafo profissional e foi uma coisa que foi bem ao acaso, assim, eu comecei a fotografar por hobby, fotografava muito natureza, paisagens, fotografava baladas, eu tinha um site de balada, mas fazia isso nunca com a intenção de ser um fotógrafo profissional, fazia porque eu gostava mesmo. E há 10 anos atrás, fazendo inicialmente fotos de joias e a arquitetura, publicidade, revistas, moda, foi assim que eu comecei mesmo. E aí depois de mais ou menos uns 2 anos, que eu já estava com o estúdio montado, fazendo alguns trabalhos publicitários, é que eu comecei eventualmente a fazer casamento. Não tinha, assim, nenhuma família de fotógrafo, amigos, então eu comecei fazendo freelance para algumas empresas, aí aos poucos eu fui entrando no mercado, comecei fazendo, meu primeiro casamento foi para um amigo, eu cobrei, acho que na época, R$300, eu fiz, na verdade, só as fotos, entreguei em DVD para ele, e aí comecei a divulgar e consegui atingir um patamar bem legal na fotografia de casamento. Bacana, Evandro. E depois, assim, de tanto tempo, já que tu tá na fotografia, são 6 anos, é isso? 10 anos. 10 anos, desculpa, 10 anos. Como que você conseguiu chegar na sua própria linguagem que hoje te diferencia no mercado? Eu acredito que é fruto de muita pesquisa, de muitas referências, né? A gente, como fotógrafo de casamento, eu gosto muito de ver trabalhos de outros profissionais. Tem muitos fotógrafos, inclusive brasileiros, que estão com um trabalho muito diferenciado, que eu gosto sempre de estar acompanhando. Mas sem nunca deixar de perder, eu acredito que o que me motivou a ser fotógrafo, que foi fotografar a natureza. Então eu gosto muito de brincar que eu gosto de fotografar sem a câmera. A todo momento, a hora que eu estou na rua ou viajando, eu consigo ficar observando iluminação, consigo, às vezes eu sinto falta de não estar com a câmera no momento para registrar uma imagem que eu vi. Então acredito que é um exercício eterno, a gente, para criar o estilo próprio, tá ali se alimentando de boas referências, também em filmes. Então acho que o meu caminho é esse, é ter bastante informação visual para poder melhorar o meu bom gosto como fotógrafo e poder, eventualmente, seguir isso para definir o meu estilo. Então, minha fotografia hoje, eu acredito que fruto desse investimento aí em bastante informação visual. Legal, Evandro. Você também falou de filmes, também faz muitas viagens. Como que um fotógrafo que, por algum motivo, vai viajar, como que você acha que ele deve aproveitar uma viagem? Que dicas que você dá para ele estar aproveitando a sua viagem de maneira que ajude ele na sua carreira? Olha, eu particularmente, quando eu vou fazer uma viagem, eu escolho, assim, dentre os roteiros que eu vou fazer, assim, os lugares que eu vou visitar, no lugar que eu estou viajando, eu procuro muita coisa cultural. Então, por exemplo, quando eu estive na Tailândia,
Eu não optei por visitar a parte sul do país, onde tem as praias, tem lá a ilha, a pedra do James Bond. Não, eu sempre gosto de me enfiar na parte cultural mesmo, na parte dos templos, na parte onde a gente consegue ter um contato com as pessoas mesmo, com as etnias. Então, dificilmente eu faço uma viagem com o intuito de me divertir, ou fazer compras, ou conhecer parques, enfim, eu realmente, quando eu vou fazer uma viagem, eu procuro paisagens bonitas, eu procuro ver, por exemplo, no TripAdvisor, eu vejo os destinos, os locais que tem nesse destino que eu escolhi para viajar, eu escolho realmente pelo visual. Então eu vejo, assim, templos bonitos, paisagens, montanhas. Então, essa pesquisa na internet do país que você vai visitar, ou da cidade que você vai visitar, eu gosto de ir lá e pesquisar não no Google Pesquisa, eu gosto de procurar no Google Imagens, até para escolher um destino, às vezes. Eu vou no Google Imagens, nossa, esse lugar é mais bonito que esse. Eu não tenho muita intenção de conhecer a história, de conhecer as coisas divertidas, de entretenimento no país. Eu busco pela imagem mesmo. Evandro, conta pra gente como que surgiu a ideia de montar um drone, esse que todo mundo agora já está querendo entrar nessa ideia. E pra ti, como é que entrou o drone na tua vida e como que isso muda o seu trabalho hoje? O drone já é uma coisa que já há um tempo eu estou trabalhando, já faz 2 anos que eu tive o meu primeiro. Eu fui influenciado por um amigo, que é o Neto, da Cinefly, ele que há 2 anos e meio, acredito, uns 3 anos, que ele vem pesquisando isso, e ainda foi uma coisa interessante, que na época que ele me falou, que estava querendo investir nessa área, era uma coisa muito nova, nem eu mesmo acreditei que iria ter campo para isso. Mas aí ele montou a empresa dele, e eu fiz alguns trabalhos com ele também, e aí acabei tomando gosto, e hoje, novamente, como a fotografia, foi um hobby que acabou me trazendo frutos profissionais. Então eu estou indo agora, o mês que vem, para o Japão, vou ficar um mês no Japão, gravando um programa de snowboard. Depois eu vou postar mais detalhes, eu viajo agora já no domingo, vou ficar um mês. E isso foi fruto também além do esporte, que eu gosto muito de snowboard, e eu já pratico há alguns anos, também essa questão de ter o drone para fazer as imagens aéreas foi um dos motivos que a pessoal da TV me procurou para fazer essas imagens. Então, assim, é um diferencial que hoje muita gente está querendo fazer, está querendo comprar drone para fazer imagens aéreas, mas é uma coisa que também tem que ser levada um pouco a sério. Não é simplesmente comprar o drone e sair fazendo imagens. Eu costumo, quando alguém me liga, já pedindo, qual que é o modelo do óculos que você utiliza para ver as imagens em tempo real? Aí eu já falo, olha, você já pilotou um drone? Você já tem alguma experiência? Então, primeiro faça isso, primeiro treine, tem simuladores hoje no computador para fazer esse teste antes, para aí sim, eventualmente, começar a fazer imagens aéreas, começar a voar primeiro, depois fazer imagem, aí o terceiro passo é colocar o óculos, esse daqui, ó. Mostra pra gente teu material aí. Tá. Então, assim, o drone que eu utilizo, ele é, no mercado, assim, ele é relativamente simples, é um quadricóptero. Hoje a gente tem aí um monte de octo, hexacópteros que tem uma força suficiente para carregar uma DSLR, mas para o tipo de trabalho que eu realizo, por ser durante o dia, com a GoPro, eu já consigo as imagens que eu quero. É possível hoje com a GoPro filmar em 2.7K, então depois eu tenho um resultado em Full HD muito bom, eu posso fazer um crop, eu posso corrigir a distorção da lente. Então, para mim, a GoPro sempre foi suficiente, eu não tenho interesse, por enquanto, em investir em um equipamento maior. Mas o grande legal também de estar com o equipamento menor desse, é que eu consigo fazer um voo mais agressivo. Então, eu vou pilotando com esse óculos, aí aqui dentro eu tenho 2 telas, onde eu vejo a imagem que está sendo gerada por essa câmera aqui. Então eu consigo pilotar, assim, como se eu estivesse dentro do drone. E aí o diretor de fotografia,
estiver me acompanhando, ele fica com outro rádio, onde ele pode controlar aqui o movimento de tilt da câmera. Então, isso também é uma coisa bem interessante. Gente. O meu assistente, ele pode estar com óculos também, ou com monitor, acompanhando o que eu estou filmando, e ele pode corrigir algum enquadramento, fazer algum movimento, se for necessário. Mas a dica, sim, é muito legal, o resultado é bacana, tem bastante vídeo na minha fanpage, no meu site, porém, exige muito cuidado. Eu já caí umas 40 vezes com meus brinquedos aqui, então já foi um investimento bem alto, assim. Esse acho que é o meu 8º ou 9º drone que eu tenho. Os outros estão quebrados. Entendi. Então, até para você aí que já está há um tempo nessa brincadeirinha, ainda sofre com prejuízos de quedas. Interessante, Evandro. Sim. Evandro, só continuando nesse assunto, tem muitas pessoas se arriscando e realmente como uma coisa nova ainda, na verdade. Onde que a pessoa pode buscar mais informações? Como que ela sabe qual é o melhor equipamento, qual a melhor peça para o drone? Onde que ela pode ter essas informações mais bacanas assim a respeito do drone? Hoje, assim, esse que eu tenho, eu mesmo que montei, então eu compro as peças e monto ele, mas isso eu faço justamente por fazer várias adaptações. Então, essa questão de fazer a transmissão ao vivo, de ter uma segunda câmera, porque essa câmera da GoPro, ela tem um estabilizador. Então, na hora que eu estou voando, quando o estabilizador está ligado, vai estar desligado, ela vai estabilizar a imagem automaticamente. Então, eu tenho que ter a segunda câmera, então por isso que eu optei por construir. Mas, para quem está começando agora, o primeiro passo, acredito que é comprar um simulador para computador. Hoje no Mercado Livre tem vários modelos, só tem que verificar se nesse simulador que está sendo adquirido ele tem um multicóptero, porque às vezes só vai ter helicóptero e avião, então tem que ter um com várias hélices, normalmente tem esse de 4, e esse simulador ele já vem com o rádio, então você conecta esse rádio no computador e consegue pilotar como se estivesse pilotando um drone mesmo. Esse é o primeiro passo para aprender a pilotar mesmo. Aí depois que tiver caindo menos no simulador, aí sim passa por um de verdade. O que eu recomendo para todo mundo é o Phantom. Ele é da DJI, é DJI Phantom, P-H-A-N-T-O-M. Ele é hoje o modelo mais completo para quem está iniciando. Ele tem uma estabilização de voo legal e já vem tudo pronto, não precisa entender de eletrônica, das placas, que é o que hoje a gente faz aqui, é mais difícil mesmo de montar. Partindo agora para o assunto mais específico de casamento. Aliás, eu quero lembrar para todo mundo que está nos assistindo que se você quer fazer uma pergunta para o Evandro Rocha, você pode acessar o site ifotoeditora.com.br/pergunta, ok? Lá você envia a tua pergunta e nós estaremos fazendo então uma dessas perguntas para o Evandro Rocha. Evandro, se tratando de casamentos, existe algum tipo de luz ideal? O que você recomenda? O que você acha melhor em questão de luz para casamento? Eu tenho a seguinte opinião, que existe sim uma luz ideal, uma luz melhor do que a outra, mas ela não está necessariamente relacionada à parte técnica. Não é um LED, um flash, enfim, o que vai ter um trabalho tão diferenciado do outro. Eu acredito que a posição dessa luz é muito mais importante do que o tipo de luz. Então, eu gosto muito de trabalhar, de repente, por exemplo, para alianças, que é uma situação onde eu vou ter um controle total da cena ali, eu não vou ter luzes mais fortes, porque a aliança é uma foto que eu faço ali no cantinho, no casamento. Então, ali nesse momento eu uso LED. Eu gosto muito de, por exemplo, para fotos de alianças, que é fotos de metais, né, que tem um reflexo muito grande, eu gosto de iluminar sempre contra, é uma das coisas que eu vou falar bastante na palestra aí na Semana da Fotografia. Já durante o casamento, eu particularmente utilizo flash, mas não tenho nada contra quem utiliza LED, porque, como eu falei, eu acho que o importante não é o tipo de fonte de luz, e sim mais a posição que você está utilizando. É possível, sim, fazer um contraluz com LED, assim como com flash também. Então, eu gosto muito de usar flash durante o casamento,
porque eu não tenho uma luz a mais ali conflitando com a luz da decoração. Então o flash ele é instantâneo ali, ele vai atrapalhar menos, eu acredito, que para as pessoas que estão na festa, né, do que uma luz contínua. Para a fotografia das alianças, que tipo de equipamento o fotógrafo deve usar? Que dicas você dá, já que as suas fotografias de alianças se destacam por ser criativas, diferentes do que o mercado produz? Que dicas você dá para um fotógrafo fazer fotografias de aliança? Uma coisa que é legal, que os fotógrafos sempre têm dúvida na hora de fotografar aliança, é que eles acham que precisam de uma lente macro. Porém, eu justamente consegui fazer um trabalho diferenciado com as alianças, criar um estilo nessa área, porque eu parei de enquadrar só as alianças, parei de querer focar ali o nome do casal dentro da aliança e comecei a compor um pouco mais com o que está à volta. Então, por exemplo, hoje em ensaios externos a gente trabalha muito com a questão do minimalismo, de deixar às vezes o casal numa área totalmente limpa e menorzinho na cena, sem muita informação. Então é mais ou menos essa mesma linha que eu sigo na hora das fotos das alianças. Eu não necessariamente enquadro a aliança ali pertinho, como se fosse uma foto macro. Não, eu sigo às vezes regra de terços e utilizo alguns elementos ou até iluminação para compor a cena. Então acho que uma dica muito importante para você fazer uma foto boa de aliança, você não precisa ter uma lente macro. É possível fazer uma foto de aliança muito legal até com uma 1855 que vem no kit de uma DSLR inicial. Justamente pelo fato de que você não precisa chegar tão próximo da aliança, assim, não precisa ter um foco, um enquadramento tão perto. É interessante também ter um pouco de área, de respiro, inclusive isso na hora da diagramação vai facilitar muito para colocar essa foto bonita em uma página dupla, por exemplo. A gente precisa de área. Então, acho que essa dica é legal, não ficar ali pensando que tem que ser uma foto macro, uma foto tão pertinho da aliança. Nós temos algumas perguntas aqui sobre equipamentos. Vou generalizar assim tudo e vou perguntar para você: que equipamentos você usa no casamento? É preciso levar 2 câmeras? Quantas lentes? Como que você trabalha essa questão? Hoje eu trabalho com 2 câmeras, porém não eu fotografando com as 2, né? Digo assim, eu tenho um segundo fotógrafo. Claro que isso é importante. Porém, eu particularmente não trabalho com 2 câmeras, eu não me adaptei. Hoje eu troco pouco de lente, eu utilizo basicamente 2 lentes no casamento. A que eu utilizo 90% do tempo é a 50mm 1.4. Eu acredito que é uma linha de evolução dos fotógrafos, que é primeiro a lente que você tem condições de adquirir inicialmente, que é uma lente escura, uma lente 3556, e aí a gente evolui e fala, nossa, eu quero ter uma 2.8, uma 2.8. A gente evolui para uma 2470, uma 70-200, 2.8. Mas hoje, por exemplo, eu não utilizo mais essas lentes. Eu não consigo, não gosto de fotografar em 2.8 mais. Principalmente casamento, que a gente está fotografando com uma condição de luz mais difícil, no escuro. Então, por exemplo, hoje eu não utilizo mais 2470, 70-200. Eu utilizo a 24 1.4 e a 50mm 1.4. Então, a 50mm 1.4 é uma lente que ela não é tão cara, comparado a uma lente, por exemplo, uma 50mm 1.2, e ela tem uma velocidade de foco mais rápida ainda do que a 1.2. Então, hoje, assim, meu xodó é utilizar a 50 1.4. Em questão de iluminação, eu levo hoje no casamento uma lanterninha de LED para fazer foto de aliança e, basicamente, 2 flashes. Então, durante a festa, eu gosto de ter uma luz contra, um flash remoto para fazer uma luz de cabelo. Mas durante a cerimônia religiosa, a maior parte do tempo eu fotografo ou sem flash, somente com a luz ambiente, ou eu fotografo com flash rebatido. Evandro, nós estamos recebendo muitas perguntas aqui.
para entrevista através do nosso site. Eu estou tentando selecionar uma, mas são tantas que eu fico até em dúvida. Espero que os fotógrafos que estão perguntando não fiquem bravos comigo, porque infelizmente não vai dar para fazer todas essas perguntas. Mas vamos selecionar então uma pergunta aqui. Do Paulo Tebé. Ele perguntou assim: Evandro, que conselho você daria para quem trabalha sem assistente? Como iluminar a cerimônia, a recepção, especialmente à noite, quando não temos um assistente? O que você diz, Evandro, nesses casos? Eu não sei se ele está se referindo a um assistente geral ou um assistente de iluminação, mas assim, se ele está fotografando um casamento sozinho, eu acho que ele é bem corajoso, assim, eu nunca fiz isso. Para não falar que eu nunca fiz, o último casamento que eu postei no Facebook, eu estava sozinho, foi um casamento em Nova York, mas por eu estar lá sozinho na viagem, não tinha um fotógrafo para me auxiliar, eu fotografei esse casamento sozinho, era uma cerimônia bem simples. Mas todos os casamentos que eu faço, realmente eu levo um segundo fotógrafo, e aí esse segundo fotógrafo que me auxilia na hora de fazer, por exemplo, o ensaio do casal entre a igreja e a festa. Então, esse segundo fotógrafo, a gente dá um tempinho ali nas fotos e ele me auxilia com a iluminação. Porém, na hora do casamento, falando de assistente de iluminação, eu também não tenho um assistente de iluminação, eu tenho um segundo fotógrafo. Então, na hora da cerimônia, eu levo um tripé, eu tenho um tripé bem simples, que ele fica bem reduzido, vou pegar ele ali. E eu consigo deixar esse tripé em pontos estratégicos ali na igreja, quando eu vou trabalhar a cena, e eu vou lá e mexo se tiver necessidade. Na festa é a mesma coisa, eu gosto de deixar um tripé normalmente ali próximo à pista de dança, para fazer umas fotos contra a luz, mas eu também não tenho um assistente de iluminação, eu gosto de ser mais resumido, ser mais simples nessa hora. E se eu precisar de alguma ajuda na hora da aliança, para segurar a luz, alguma coisa assim, meu segundo fotógrafo vai me auxiliar. Agora, se fotografar sozinho, fazer tudo sozinho, eu acho bem arriscado mesmo. Até porque, se numa emergência você tiver, sei lá, caiu o teu equipamento, você não tem como ali registrar, é bom que tenha alguma pessoa que está atenta para poder te suprir ali nesse momento de uma emergência. Deixa eu só pegar o tripé para mostrar rapidinho. Isso, pega lá. Enquanto isso, eu lembro a todos, enquanto o Evandro vai lá buscar o tripé dele, eu lembro a todos que o Evandro é um dos palestrantes aí da Semana da Fotografia, que é um congresso que vai acontecer em Balneário Camboriú. Se você quer saber informações sobre esse congresso, acesse o site, www.semanadafotografia.com.br. Vai ser em Balneário Camboriú nos dias 24, 25 e 26 de março, beleza? Mostra aí, Evandro, o teu tripé. Olha, esse é o tripé que eu levo para casamentos, porque ele é facinho de transporte, e esse daqui, ele não é da Manfrotto, mas eu sei que a Manfrotto eu tenho alguns desses, então eu tenho que da Manfrotto também. O que ele tem de interessante é que ele fecha para dentro, então ele é bem prático, ele desmontado, ele fica bem discreto, e é possível deixar ele bem fininho assim, não atrapalha tanto, no caso, como eu falei, na hora que eu coloco ele na pista de dança. E ele tem uma altura bem legal. Aí eu deixo o flash que eu vou utilizar como remoto aqui. E outra coisa que eu utilizo também é aqueles tripés de câmeras compactas, que a gente chama de Monk, que é um tripé que é um monte de bolinha. Esse tripé ele é pequenininho assim, ele é para câmera simples, mas eu gosto de utilizar ele para deixar o flash preso na treliça. Então, naquela estrutura da festa de iluminação, na treliça, eu coloco esse tripézinho de bolinha, eu coloco ele grudado ali com flash. Também eu não corro o risco de alguém, às vezes, tropeçar no tripé e derrubar meu flash. Então, eu gosto bastante de utilizar isso também. Evandro, você que fotografa casamentos, qual dica você dá para quem está ingressando nesse mercado de fotografia de casamento? Eu acho que hoje a gente vive um momento muito positivo na carreira, a gente vê muita informação, muito evento, por exemplo, a Semana da Fotografia, um exemplo de sucesso aí, de informação passada para quem está querendo iniciar. A gente tem muitos sites legais, a gente tem uma possibilidade hoje de utilizar a internet a nosso favor, tanto para estudo quanto para divulgar o nosso trabalho.
as redes sociais, isso a um custo muito baixo ou até mesmo zero. Então, acho que para quem está começando e pode aproveitar essas oportunidades aí, que só tem um custo mais reduzido, isso é fantástico. Há alguns anos atrás era mais difícil, você tinha realmente que investir em anúncios, tinha que correr atrás de uma maneira mais presencial, atrás de clientes. Hoje não, a internet facilita, e o interessante é que hoje, se um fotógrafo ele tem um bom trabalho, mas ele não tem muitos anos de carreira, ou ele não tem, por exemplo, um estúdio grande para atender, ele consegue, sim, mostrar esse trabalho de uma maneira igual. Realmente, a fotografia está sendo valorizada por si só, ela não está necessariamente atrelada à valorização de um status aí de tradição ou de equipamento. Então, hoje a gente tem essa possibilidade. Então, para quem está começando, eu acredito que aprender a selecionar portfólio é uma coisa importantíssima, não se preocupar muito em utilizar, por exemplo, o site, rede social, como uma coluna social. Hoje eu acho que o fotógrafo ele tem que parar de publicar muitas fotos para agradar um monte de convidados da festa ali no site, por exemplo, e se atentar a mostrar o melhor trabalho que o fotógrafo pode fazer, para que outras pessoas, na hora que acessarem seu site ou verem teu trabalho numa rede social, já associem aquelas fotos que estão vendo ao resultado final do teu trabalho. Então, saber selecionar o portfólio é uma coisa importante também. E, claro que procurar evoluir essa questão de equipamento também, estudos, isso que eu falei de ver boas referências de fotógrafos, filmes. Recentemente eu dei uma lida ali nos indicados ao Oscar, por exemplo, de melhor fotografia, para justamente assistir esses filmes, para estudar, para ver a iluminação que está sendo usada, o tratamento de cor, até porque hoje também eu trabalho bastante com vídeo, além de fotografia. Então, acho que o filme é uma fonte de estudo de fotografia muito boa. Pessoal, infelizmente nós estamos chegando ao final dessa entrevista, que está muito boa. Claro, nós temos ainda muitas coisas para perguntar para o Evandro, mas nosso tempo está acabando. Mas se você quer ainda saber mais sobre a profissão, dicas do fotógrafo Evandro Rocha, dá uma olhadinha lá no site da Semana da Fotografia, você vai ver que ele vai dar uma palestra sobre iluminação criativa em casamentos. Esse é o tema da palestra da Semana da Fotografia, dada pelo Evandro Rocha. Vai ser em Balneário Camboriú, nos dias 24, 25 e 26 de março. Mais informações você pode estar visualizando no site, que é www.semanadafotografia.com.br. Evandro, quero agradecer sua presença, sua disponibilidade aqui. Você que aí já está se preparando para uma viagem, mas abriu um tempo na sua agenda para essa entrevista. Muito obrigada, Evandro, por estar aqui conosco. Imagina, foi um prazer. Eu que agradeço aí o convite. E a gente se vê na Semana da Fotografia em março. Obrigada por nos acompanhar. Acompanhem também às 14 horas a entrevista com a Fernanda Preto. Ela vai estar falando sobre ensaio sensual de mulheres comuns e ela também é fotógrafa que vai palestrar na Semana da Fotografia. Então, até às 14 horas, nos vemos lá.